Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó, um podcast que busca contribuir com a valorização da nossa região a partir de conversas com pessoas que atuam diretamente nos territórios por meio de ações sociais, educativas e comunitárias. No episódio de hoje eu converso com Ednelson de Castro, memorialista de Ponta de Pedras e responsável pela Casa da Memória, que é um espaço mantido com esforço pessoal e compromisso com a preservação da história local. Já tivemos a oportunidade de dialogar dentro do canal Marajoando e hoje retomamos essa conversa aqui no Ecos do Marajó, destacando a importância do trabalho da memória como prática essencial para a organização e a continuidade dentro do município, na cidade, na comunidade. Estamos falando da preservação de uma memória coletiva. Seu Ednelson de Castro, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre o senhor, sobre a sua trajetória em Ponta de Pedras e como começou o seu interesse por artefatos e memórias locais. Bem, o meu nome é Ednelson Martins de Castro. Eu nasci no dia 2 de 8 de 1961. Nasci na fazenda Oriente deste município de Ponta de Pedras, né? Meu pai era vaqueiro, minha mãe do lar, e durante muitos anos eu estive dentro desse contexto regional, né? E convivendo com as situações de rotina do município, além também das questões lendárias, dos casos, das histórias de vaqueiros, de ribeirinhos, né? E por muito mais anos eu estive envolvido com isso, até lá por 1973, quando eu mudei para Belém em virtude de dar continuidade aos estudos, né? E retornando ao município, habitei de novo nas regiões ribeirinhas e novamente tornei a cidade e depois retornei de uma vez por todas, já como policial militar. Trabalhei também como professor municipal. Dentro dessas atividades, né, eu passei a morar quase que definitivamente na cidade de Ponta de Pedras. Mas, retornando ao assunto, eu conheci Ponta de Pedras com 18 anos. Por quê? Porque onde eu morava era muito mais fácil ir para a Cachoeira do Arari do que para Ponta de Pedras. Uma vez que Ponta de Pedras, antigamente não se chamava Ponta de Pedras. Os antigos, meus avós, meus tios, bem como os outros moradores, chamavam de Itaguari, cidade de Itaguari. É nome que foi dado em 1931 ao município, mas em 1938 voltou a se chamar Ponta de Pedras novamente. Bem como Cachoeira do Arari não se chamava Cachoeira do Arari, mas se chamava Arariúna. Arariúna. Então era quando tinha que se deslocar para uma dessas duas cidades, para Ponta de Pedras era Itaguari, e para Cachoeira era Arariúna, como os antigos chamavam. Bem, essa é a minha história, né, como cidadão, como pessoa que se criou no campo, nas fazendas, nos rios, e me acostumei com as questões lendárias, né, bem como todas as rotinas que se realizava no município, né, principalmente na área que a gente chama interior. Então, posteriormente, depois de me casar, passei a morar mais fixamente na cidade de Ponta de Pedras, e o que em 1999 houve um grande incêndio, né, no prédio da prefeitura, e com isso queimaram-se todos os arquivos do município, né, em setembro de 1999. E então, vendo toda aquela perda, né,
tendo a tristeza de ver que as informações, todos os registros, além de outros instrumentos que haviam no prédio da prefeitura, foram consumidos pelas chamas. Já a partir dos anos 2000, comecei um resgate fotográfico, né? E quando foi em 2005, a gente fez o lançamento desse resgate fotográfico e foi muito valioso, a comunidade aceitou bem a ideia. Então digo nós, porque foi juntamente com a comunidade que nós tomamos a decisão de fundar a Casa da Memória do município de Ponta de Pedras, que começou em 2000, propriamente dito, mas que só foi fundada em 30 de abril de 2021. Muito bem, professor Ednelson. E para quem ainda não conhece, quando surgiu a Casa da Memória, como que ela funciona e o que as pessoas podem encontrar nesse acervo? Bem, a Casa da Memória, ela trabalha, como já o próprio nome diz, né, com o resgate histórico do município. Estamos localizados na Avenida de Djalma Machado, em um prédio anexo ao Círculo Operário, que a diretoria do Círculo Operário gentilmente nos doou esse espaço para que nós pudéssemos instalar de uma vez por toda a Casa da Memória, que foi de fato criada em 30 de abril de 2021, como eu já havia falado anteriormente, e então passou a funcionar de fato como uma entidade juridicamente constituída, como uma diretoria, e a partir de então nós continuamos esse trabalho, ou seja, demos continuidade em um trabalho que já vinha se arrastando por longos anos, né? Desde 2000, uma vez que o prédio da prefeitura foi incendiado em 1999. Esse resgate histórico ele começou já a partir dos anos 2000, quando, eu já disse anteriormente, fizemos a nossa exposição fotográfica e posteriormente iniciamos a coleta de material para darmos início a esse trabalho. E abaixo de Deus, principalmente, e com a boa vontade da comunidade, e em cima de todos os resultados, nós iniciamos esse trabalho, mas com muita dificuldade, uma vez que nós não tínhamos um espaço fixo para instalar a Casa da Memória em um prédio e torná-lo referência para as pessoas que visitam. No entanto, já em 2021, 30 de abril de 2021, a Casa da Memória está funcionando juridicamente como uma diretoria, como uma CNPJ, e o que é mais importante para concluir, né, a informação a pergunta que nos foi feita, a Casa da Memória ela atende diariamente a estudantes, a pessoas que estão concluindo o TCC de curso e também a comunidade de uma forma geral, incluindo a visita das escolas do município, né, que têm sido parceiras, tanto da rede pública municipal, como da rede pública estadual. As escolas elas têm frequentemente visitado o espaço em grupo de alunos ou equipes, ou estudantes que fazem faculdade em Belém e que vêm fazer seus TCC aqui conosco na Casa da Memória, né? Então, o trabalho consiste em resgatar tudo aquilo que faz parte da história do município, como fotografias, como documentos e como a história materializada através dos instrumentos que eram utilizados antigamente. Não só no ambiente doméstico,
mas em todas as esferas das atividades cotidianas, como produtos que eram utilizados na roça, na carpintaria, e além de outros objetos que fazem parte dessa história. E esse material ele não para de chegar até a Casa da Memória, e nós estamos até hoje recebendo doações, e essas doações elas têm sido tratadas, recuperadas com alguma dificuldade naquilo que está ao nosso alcance. Mas existem muitas peças que nós não conseguimos restaurar porque não está na medida do nosso conhecimento técnico em restaurar. Então, a Casa da Memória, entre todas as funções e atividades que já mencionei agora, ela também faz parte deste contexto histórico do nosso município, que foi fundado em 1737, e de lá para cá é muita história a ser contada. E para finalizar, quais são as maiores dificuldades e alegrias de manter um espaço como a Casa de Memória funcionando hoje? Bem, em primeiro lugar, vamos falar das grandes dificuldades, os grandes desafios. Nós enfrentamos muitas dificuldades para manter um trabalho como esse, porque tudo precisa de uma receita, tudo precisa de dinheiro, né, para que a gente possa investir, fazer adaptações, reformas de objetos antigos, restauração fotográficas, bem como ajustes e preparação para que as pessoas que visitam a Casa da Memória possam ter mais facilidade não só em contemplar, mas em compreender a finalidade, o objetivo e a história de cada peça, que é preciso que cada uma peça tenha uma informação digitada para que a pessoa se sinta mais à vontade, né, em ler. Mas para isso nós precisaríamos de um computador, né? Hoje em dia nós precisamos também, como já está sendo feito, de uma ampliação, né? Alguns empresários aqui de Ponta de Pedras, eles deram uma parcela de colaboração, e nós conseguimos ampliar, né, naquilo que se faz lá da primeira fase da construção de mais um compartimento para abrigar esse acervo tão valioso que é produto da boa vontade da comunidade. Bem, mas em relação ao espaço que foi construído, nós precisamos dar um acabamento a esse espaço, né? Precisamos adequar, precisamos, de certa forma, organizar e distribuir melhor as peças que já existem no acervo dentro desse espaço, né? E também precisamos de adaptações, como iluminação, né? Forro, cuidar melhor do telhado, porque nós trabalhamos com raridades e peças que são únicas, né? E que nós temos que preservar, e também fazer uma manutenção cotidiana e ter o maior cuidado para aquela peça não manche, para aquela peça não quebre. E, enfim, para isso nós precisaríamos até de uma melhor adaptação tecnológica, né? Para fazer com que essas peças não só sejam restauradas, mas também sejam colocadas em uma distribuição e armazenamento para que ela não venha, como eu já falei, a ser destruída ou a sofrer qualquer tipo de dano, bem como modernizar o espaço, fazendo uma rampa de acessibilidade para pessoas que têm uma dificuldade de locomoção, né? E que é lei, né? E que é preciso fazer na Casa da Memória, né? E para que tudo isso aconteça, nós precisamos de investimento, precisamos de um capital que venha fazer com que nós possamos construir e ter
é um espaço muito mais confortável e muito mais adequado para desenvolvermos as nossas atividades e bem servir melhor a comunidade que faz parte desse processo, bem como pessoas que vêm nos visitar, turistas, porque isso é bom para nós e bom para o município. Mas é como eu disse aqui, nós precisamos de um investimento maior, de uma receita que não está ao nosso alcance. Então essas são as maiores dificuldades que nós enfrentamos no momento. Mas crendo em Deus, que tanto a comunidade que já tem feito muito, que tem cooperado, com a ajuda de Deus também, e tanto que o poder público possa investir. Nós sabemos que o poder público tem suas responsabilidades, tem suas dificuldades, né? E não é fácil, né, muitas das vezes, investir em certos projetos, porque tudo tem que ter uma prestação de conta e uma justificativa, né? Então, mas a gente crê em Deus que nós iremos alcançar juntos, né, essa melhoria. Bem, colocando tudo isso em prática, eu agradeço a Deus por este dia que eu ainda estou por aqui, né? Agradeço aqui a Kesiane, que está sendo a porta-voz dessa gravação, né? E agradeço a você, Luiz, por estar sempre cooperando. Você já esteve algumas outras vezes no meu espaço, né? Fazendo esse tipo de pesquisa, esse tipo de trabalho, criando essa oportunidade para que nós possamos divulgar o trabalho. E eu, de uma maneira bem ampla agora, eu vou agradecer a você, agradecer a todos que têm participado desse projeto, desse processo, e agradecer fundamentalmente a Deus, né? Porque para fazer um trabalho como esse, com as dificuldades que tem, é preciso, acima de tudo, coragem e determinação para que nós possamos obter um melhor resultado, que seja satisfatório, porque esse é um trabalho diretamente direcionado à comunidade de uma maneira geral, né? Então, aqui fica o meu agradecimento a você e a todos que foram mencionados neste trabalho e nessa entrevista. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a você e a todos nós. Encerramos aqui o episódio 40 do Ecos do Marajó com o Ednelson de Castro. A conversa de hoje lembra que preservar a memória não é luxo e muito menos um ato simbólico. É um trabalho concreto feito no dia a dia e que garante a continuidade das histórias e a formação de identidade dentro das comunidades. Que essa escuta possa ampliar a nossa percepção sobre o valor memorialista e que possa fortalecer as redes de apoio a iniciativas como essa. A você que escutou até aqui, muito obrigado também por acompanhar o Ecos do Marajó. Siga o podcast no seu tocador preferido, Spotify, YouTube, Amazon, e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por histórias como essa. Muito obrigado por acompanhar a gente e até o próximo. Tchau, tchau.